Eu dou tudo de mim nessa empresa. E eles não reconhecem. Me mato de trabalhar e só promovem os bajuladores. Esse lugar suga minha energia e ainda assim espero ser recompensado. Quantas vezes você já ouviu ou disse frases como essas? Parece justo, parece desabafo, mas na prática é só o vitimismo gritando mais alto do que a verdade. A verdade é simples. Ninguém te explora mais do que você mesmo quando insiste em permanecer em um lugar que você odeia, fazendo algo que te esvazia e ainda espera ser promovido por isso. Acreditar que fazer o básico garante alguma coisa é a primeira armadilha da mediocridade. Você cumpre sua obrigação e acha que isso já te torna merecedor. Acha que o tempo no cargo é sinônimo de competência. Mas cumprir a obrigação é só isso. Cumprir a obrigação. Não impressiona, não destaca, não transforma. Enquanto isso, você continua esperando que o mundo reconheça seu esforço, mesmo quando o esforço é preguiçoso. Espera que a promoção venha por osmose, por pena, por justiça divina. Mas promoção não é caridade, é consequência. E consequência exige algo que muita gente esqueceu: excelência. E aqui está o ponto mais importante de todos. Lutar por uma promoção só faz sentido se você estiver lutando dentro da sua arte. Se estiver fazendo algo que te move, que te conecta, que te acende. Porque ninguém é excelente em algo que odeia. Ninguém consegue ir além quando já começa o dia querendo que ele acabe. Se você está se matando para subir em uma escada que leva ao abismo da frustração, pare. Agora. Porque a pior prisão é aquela que você constrói com suas próprias escolhas. Mas se você está batalhando numa área que pulsa com a sua essência, então entenda, excelência é o seu dever. Não pelo cargo, não pelo salário, mas porque aquilo carrega sua assinatura. E sua assinatura precisa ser sinônimo de grandeza. Empresa pode ser limitada, o chefe pode ser injusto, o ambiente pode ser tóxico, mas se o seu nome está na entrega, a responsabilidade é sua. A promoção começa quando você decide que a obrigação não é o fim, é só o início, que o mínimo não te representa, que você só se sentirá digno do próximo nível quando parar de entregar o básico e começar a agir como quem já é grande, mesmo sem crachá novo. Você não está sendo explorado. Você está se sabotando. Está aceitando migalhas porque acredita, no fundo, que não merece mais do que isso. Está esperando um reconhecimento externo que nunca virá enquanto você não tiver coragem de se reconhecer como alguém capaz de fazer o extraordinário. A maioria das pessoas encara o trabalho como um fardo, como algo que deve ser suportado até o próximo feriado, até o final do expediente, até que chegue o milagre da promoção. Vivem em estado de espera, espera por reconhecimento, espera por sorte, espera por uma mudança externa que justifique a própria apatia. Mas a verdade é que ninguém se destaca esperando. Quem espera, paralisa. Quem paralisa, apodrece. E não adianta culpar o chefe, o sistema, o governo ou o universo. Você pode até ter razão nas suas críticas, mas razão não compra liberdade, não compra evolução, não compra promoção. O mundo não premia o ressentido. Ele premia o útil, o comprometido, o que ultrapassa. A palavra excelência vem do latim, excellere, que significa ir além. Não é fazer loucuras, não é se esgotar até a exaustão. É se recusar a fazer apenas o mínimo. É enxergar a obrigação como ponto de partida, não como linha de chegada. É agir com presença, com atenção, com capricho, mesmo nas tarefas mais simples, porque tudo o que você faz fala sobre quem você é. E aqui entra o ponto crucial. Isso só é possível de verdade quando há sentido. Quando você está atuando numa área que conversa com a sua alma, com seu talento, com seu propósito. Fazer o seu melhor num trabalho que você odeia é possível por um tempo.
mas é como remar contra a corrente. Uma hora o braço falha, o cansaço vence e você desiste. Agora, quando você está na sua arte, a excelência não exige esforço, ela exige verdade. Você entrega mais porque quer, porque sente que aquilo diz algo sobre você, porque sabe que seu trabalho é uma extensão da sua identidade. E aí, a mágica acontece. O que era tarefa vira criação. O que era obrigação vira missão. O caminho para ser promovido começa quando você para de pensar em reconhecimento e começa a pensar em entrega. Quando você entende que ninguém vai te dar algo que você mesmo ainda não provou merecer. Quando você para de fazer só o que te pedem e começa a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, porque esse é o segredo das pessoas extraordinárias. Elas não precisam de plateia, elas não precisam de aplauso, elas não precisam de holofote. A excelência delas não depende do ambiente, depende apenas da decisão de fazer o melhor, na condição que se tem, enquanto não se tem condições melhores. Imagine um técnico de informática de uma empresa comum. Ele foi chamado para consertar um computador no setor de RH. Seu trabalho era simples: trocar uma peça, reiniciar o sistema e seguir para o próximo chamado. Mas ao chegar lá, ele percebe que o problema não é só aquele equipamento. Metade dos computadores do setor estão lentos e o sistema vive travando. Isso não está na descrição do que pediram para ele, mas ele faz algo raro. Em vez de apenas cumprir a tarefa, ele pergunta, investiga, entende o fluxo do setor, anota tudo e propõe à chefia uma solução definitiva com otimização do sistema e prevenção de falhas futuras. Não era obrigação dele. Ninguém o cobraria por não ter feito, mas ele fez. E esse é o ponto. Excelência é quando você enxerga uma necessidade além do que te mandaram fazer e age. Quando você não se limita à função, mas entende que seu nome está vinculado a tudo que entrega. Sabe o que aconteceu com esse técnico? Foi promovido, não porque fez algo espetacular, mas porque agiu como alguém que já estava um nível acima. E empresas, ao contrário do que dizem os conformados, não promovem quem faz o básico certinho. Elas promovem quem resolve problemas antes que eles explodam. Quem pensa como líder mesmo sem o crachá. Quem faz da própria presença um diferencial. Agora reflita. No seu trabalho, você age como o técnico que resolve ou como o funcionário que apenas cumpre a tarefa e vai embora? Você espera ordens ou antecipa soluções? Você vê o que precisa ser feito ou finge que não é com você? Ser promovido não é uma questão de tempo. É uma questão de atitude. E atitude não se escreve no currículo, mas se comprova todos os dias, na forma como você encara até as tarefas mais simples. A promoção que você quer não está no RH. Está na forma como você age quando ninguém está te cobrando. Você diz que merece mais, que está preparado para ser promovido, que só falta uma oportunidade. Mas aqui vai a verdade que você evita encarar. Não é a empresa que está te segurando, é você. É a sua covardia disfarçada de paciência. É o medo que você tem de se comprometer com a grandeza que vive dizendo que busca. Porque ser promovido de verdade exige confronto. Exige sair da zona de conforto, assumir responsabilidades maiores, ser exposto, correr riscos, ser criticado, ser cobrado. Você quer os louros, mas não quer a pressão. Quer o cargo, mas teme o peso. Quer a visibilidade, mas não suporta o julgamento. E aí, como é mais fácil se esconder, você vira especialista em justificar o seu próprio fracasso. Diz que o chefe não vê, que o sistema é injusto, que os outros puxam saco, que o mundo é cruel. E enquanto repete esse mantra de auto-engano, alguém ao seu lado, muitas vezes com menos talento que você, está subindo.
Porque teve coragem de se colocar à prova, de errar em público, de bater no peito e dizer: me dá mais, eu aguento. Você não precisa ser perfeito, precisa ser disposto, porque o mundo não premia quem reclama bem, premia quem resolve, quem assume, quem lidera mesmo sem título, quem arrasta pelos atos, não pelos discursos. E se você continuar esperando o ambiente ideal para entregar o seu melhor, boa sorte. Você vai morrer esperando, porque excelência não depende de cenário. Depende de postura. E postura é uma escolha. Todos os dias, em todas as tarefas. Com ou sem recompensa imediata. Pare de negociar com a mediocridade como se ela fosse inevitável. Ela é só uma escolha, a mais fácil, a mais popular, mas também a que mata sonhos em silêncio. Você já entendeu? A promoção que você busca não é um prêmio, é um reflexo do que você entrega quando ninguém está olhando, do quanto você se responsabiliza pelo seu caminho, mesmo quando o cenário não é ideal. Da coragem que você tem de parar de esperar e começar a provocar o próprio crescimento. Então, aqui vai o ponto final, do tipo que não dá margem para desculpa. Pare de esperar condições melhores para começar a fazer o melhor. Pare de usar a falta de reconhecimento como justificativa para entregar menos. Pare de agir como se você estivesse preso em algo que, no fundo, você tem escolhido todos os dias. Você não precisa de mais uma reunião de feedback, nem de um novo gestor, nem de um plano de carreira redesenhado. O que você precisa é de um choque de realidade, de parar de terceirizar o seu valor, de olhar para a sua entrega e perguntar: isso aqui representa quem eu sou de verdade? Se não representa, mude. E se representa, então intensifique. Excelência é fazer o melhor com o que você tem, onde você está, agora, sem plateia, sem tapinha nas costas, sem certeza de retorno. É esse tipo de atitude que molda gente grande. E gente grande, mais cedo ou mais tarde, é reconhecida. Porque o mundo pode até demorar, mas não ignora quem decide ser extraordinário. Não peça promoção, provoque, não espere ser visto, torne-se impossível de ignorar, não deseje reconhecimento, construa reputação e, principalmente, não reclame do ambiente, se você ainda não fez dele o melhor lugar que poderia. Você quer subir? Então suba o seu padrão, o resto é consequência.